Bom, gente, chegamos agora no último gráfico dessa sequência de gráficos que a gente está vendo. O quinto e último gráfico. Essa daqui é o peso por estatura. Eu deixei aqui até nessa tela aqui, para vocês verem que a classificação, como eu falei para vocês, é idêntica ao IMC para crianças menores de 5 anos, que é idêntico ao IMC para adolescente, né? De crianças de... adolescente, no caso, de 10 anos para mais. E aí eu coloquei aqui o comparativo. Peso por estatura, observa aí, ó. Vou voltar aqui de adolescente, agora IMC para adolescente. É a mesma coisa. Compara aí. E o de adolescente é a mesma coisa que o IMC para crianças menores de 5 anos. Tá bom? E aí não tem segredo mesmo, é aquela mesma história, né? Acho que eu nem vou me tentar falar aqui que é a mesma coisa, mas só para título de informação, menor que 3, o percentil menos 3, magreza acentuada, de menos 3 até menos 2, magreza, de menos 2 até 1, eutrofia, 1 até 2, risco de sobrepeso, 2 até 3, sobrepeso, maior que 3, obesidade. Aí, a análise do gráfico, né? O gráfico vai de peso de 0 a 5 anos. Aí eu tenho o gráfico que vai de 0 a 2 e o de 2 a 5, né? Tanto pra menina, e aí tem um de menino que eu não coloquei aqui. Mas tá no material de vocês. Aí aquilo lá, né? Pega aqui é o comprimento, ou estatura em centímetro. Aqui é o peso em quilo. Então lá, sei lá, a criança diz lá que ela tem 90 centímetros. Então você vê que aqui a marca 90 e ela pesa 16 quilos. Então 90 e a linha 16. Aí vê 16 aqui. 90 e 16 aqui. Bem nesse ponto. Aí você classifica. Ela vai estar em alguma curva? Tá nessa curva aqui, ó. Entre a linha preta e a linha vermelha. Que está dentro dessa curva. Quando a gente analisa, dentro desse score. Que é score maior que 2 e menor que 3. Maior que 2 e menor que 3. Aí você classifica. Quer dizer o que é isso? Tipo, eu sei que daqui pra cá magreza acentuada, daqui pra cá magreza, daqui até 1 eutrofia, de 1 até 2 risco de sobrepeso, né? De 1 até 2 risco de sobrepeso. Aí depois é sobrepeso e obesidade. Aí 1 até 2 risco de sobrepeso, 2 até 3 sobrepeso. E se for maior, se for fora da curva, né, do 3 maior que 3, é obesidade. O nosso deu aonde? Era 90, 16 quilos, né, 90 centímetros, 16 quilos, deu bem aqui. Deu entre o percentil, o score, entre o score maior que 2 e menor que 3. Então aqui tá em... esqueci, 2 e 3, bora ver aqui. 2 e 3, sobrepeso. Entendeu? Não tem segredo. Aí eu trouxe um exemplo aqui, né? Aqui. Peso por estatura, um menino. 2 a 5 anos aqui o gráfico dele. Ó, estatura e peso. Bora ver aqui. Ele tem quantos centímetros? 81. Como é que eu sei? 80, 81, 82, 83, 84, 85. Cada quadradinho desse é 1 centímetro. Então aqui exatamente ele tem 81 centímetros. Peso dele, 12 quilos. Então 81 centímetros, 12 quilos. Marquei aqui. Olha onde é que está o ponto de interseção, onde as retas se tocam. Marco o ponto.
tiro as retas, né? Porque senão eu posso classificar errado. Em vez de eu olhar a curva, eu olho a reta. E se eu olhar a reta, eu vou ver que o score tá menor que menos 3. E não é. Eu não olho reta, eu olho curva. Eu olho a curva. Então tá dentro dessa curva aqui. Bem ali, ó. Entre o vermelho e o amarelo. Então tá maior, percentil maior que 1, menor que 2. Dentro dessa curva aqui, ó. Maior que 1, menor que 2, que classifica ele um quê? Aí você tem que decorar a tabelinha, né? Que aí é aquela mesma, é aquela tabela de classificação que equivale para aqueles 3 parâmetros que eu falei para vocês. Que é o IMC para crianças menores de 5 anos, IMC para adolescente e o peso por estatura, a mesma coisa. Então, magreza acentuada, magreza, daqui é para cá eutrofia. Aqui no caso é risco de sobrepeso que ele tá, né? Risco de sobrepeso, sobrepeso e obesidade. Sempre esqueço. Risco de sobrepeso, sobrepeso e obesidade. O nosso tá em risco de sobrepeso, né? Tá entre 1 e 2. Cadê? Entre 1 e 2, risco de sobrepeso. Tá bom? Então não tem segredo. E agora, para finalizar, é um extra. O que eu vou falar aqui mais? Ah, tá. Análise de gráfico é isso, tá bom? Aí, os próximos vídeos que vocês vão ver aqui agora vai ser resolução desses casos clínicos aqui. Que a gente vai conseguir fazer, por exemplo, nesse primeiro aqui, a gente consegue fazer... A gente vai utilizar todos os 5 gráficos, a gente vai ver o que a gente consegue fazer, o que a gente não consegue fazer, porque tem informação aqui que é só para encher, tá bom? Aí o caso clínico 2 também... Agora o caso clínico 2 já entra CB, CMB, AMBC, PCT. E eu acho que eu não vou gravar vídeo ensinando, porque eu já gravei vídeo ensinando porque foi assunto da N1, da playlist da N1. Mas eu vou gravar fazendo, então talvez você lembre fazendo aqui. Quando a gente chega no caso clínico 3 é a mesma coisa, né? Nesse sentido, a gente vai utilizar provavelmente em algum aqui a estimativa de peso e estimativa de altura. Então a gente vai juntando informações que tem nos vídeos aqui. No caso 4, é uma adolescente, né? Deixa eu ver. Feminina, uma adolescente, 15 anos. Então a gente tem parâmetros que eu não citei aqui, mas deixa eu só falar um pouquinho. Para adolescente, né? Para adolescente, além do IMC, do gráfico, eu falei só dos gráficos, né? Eu falei do gráfico de IMC. Eu falei para vocês lá bem no começo que adolescente a gente faz 2 gráficos, que é o de IMC e de estatura, né? E a gente já viu o IMC e estatura, que é a mesma coisa aqui, tá? Mas para adolescente, nós também vamos fazer o percentual de gordura, que nós fazemos aqui o somatório de 2 dobras, que é a dobra do tríceps e a subescapular. E a gente estima numa fórmula específica que tem diferença de raça negra e raça branca. E a gente classifica, então esse daqui é de percentual de gordura. E temos gasto energético, basal, total. A Sakamoto, ela falou para eu focar no total e no GAB e no CB, que é a circunferência de braço. Mas isso daqui a gente vai ver, eu vou explicar na hora de fazer o exercício, tá bom? Que é mais fácil. Que eu já tenho o exercício para usar de exemplo e explicar. Então, quando a gente for fazer exercício 4, a gente vai entrar nessa informação de percentual de gordura, usando aquelas 2 dobras, e o gasto energético, tá? E a questão de CB, CMB, MBC, tem no material aqui que eu coloquei para vocês, cadê? Que, como eu falei, eu acho que eu não vou gravar fazendo, porque eu já gravei vídeo na playlist da N1 e foi assunto de N1, então teoricamente teriam que saber já, né? Mas eu vou gravar fazendo os exercícios que tem, então talvez você lembre, né? Mas aí tem, por exemplo, essa sequência daqui para baixo do slide, do material que eu montei, é só de CB, CMB, MBC e PCT, tá?
E aí já tem tanto a fórmula, classificação, tem que ter decorado, e os percentis, masculino e feminino para cada medida, né? Então, esse daqui é de CB, aí nós temos os percentis de CMB, masculino e feminino, tem o percentil de AMBC, masculino e feminino. Nós temos também a classificação, né? Nós temos a DCT, a dobra cutânea tricipital, e o percentil masculino e feminino. E acaba. E aí, após isso, essa sequência de vídeos sobre a resolução desses exercícios e tudo mais, aí talvez eu coloque coisa teórica, da parte teórica aqui, que talvez possa cair alguma objetiva, mas em tese a prova é toda sobre análise de gráfico, classificação e tudo mais. E aí eu vou trazer exercícios pra gente treinar e pra ficar afiado. Não tem segredo, assim. Quando a gente para ver mesmo, não é a análise do gráfico não é difícil. A análise mesmo de gráfico não é difícil. Você vê um ponto, vê outro ponto, vê onde eles se tocam, vê em qual curva tá, e o percentil e o score. Não é difícil. E nem é difícil essa parte aqui. Difícil é ter decorado, é decorar elas e não se confundir, na minha cabeça, né? Mas cada um com a sua percepção do que é difícil. E é isso, então, o próximo vídeo vai ser a resolução já do caso clínico 1 aqui. E a gente vai fazer ele inteiro. E aí, conforme a gente vai fazendo os casos, né, acho que vai sanando as dúvidas e tudo mais. E aí também convido vocês a treinarem. Quando eu terminar de fazer o caso, né, tentarem fazer sozinhos, para ver. Na parte de orientações alimentares aqui, talvez a gente não foque tanto, mas eu vou sempre trazer alguma coisa ou outra, porque é muito pesquisa, né, muito seu repertório sobre o que orientar. Mas na parte de diagnosticar, a gente vai se ater bastante, tá bom? Então, até o próximo vídeo.